As principais informações do Agreste Pernambucano você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Está no ar o programa Independente. A política sem segredos. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil. A malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital. Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo aos estúdios do Santa Cruz Online. A partir de agora estamos juntos para mais uma vez. Olá, muito boa noite. Agora sim, seja muito bem-vindo aos estúdios do Santa Cruz Online. A partir de agora estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do programa Independente. Tivemos um problema técnico logo no início do programa, mas agora sim vamos em definitivo. O programa de hoje com a companhia de Ralph Lagos e Luciano Bezerra. Boa noite, Ralph. Boa noite, Ney. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos os nossos ouvintes. Boa noite a todos que nos assistem através das nossas plataformas digitais. Luciano Bezerra, boa noite. Boa noite, Ney. Boa noite, Ralph. Boa noite a todos que nos acompanham pelas rádios Vale FM, Toritama FM e pelas redes sociais. A gente lembra que você pode acompanhar esse programa através do Santa Cruz Online no Facebook e no YouTube. Estamos ao vivo pelo Santa Cruz, o Agreste TV e Jardins do Agreste, na região de Belo Jardim, pela página da Nova FM e pelo Estação Notícias, em Brejo da Madre de Deus, pela fanpage do blog do Evandro Lins, em Toritama. Estamos ao vivo pela TV Atitude Agreste, em Itaquaritinga do Norte. E estamos ao vivo também pela Rede Nordeste de Pernambuco e Vale FM no Facebook. Pelas ondas do rádio, você nos acompanha através da Toritama FM e da Rádio Vale FM. Olha, o pré-candidato a prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, Fernando Aragão, foi transferido durante o final de semana para a unidade de terapia intensiva, a UTI, do Hospital da Unimed em Caruaru. Ele permanece internado, permanece na UTI ao longo do dia de hoje. De acordo com a família, ele está consciente e respira sem a ajuda de aparelhos nesse momento. Eu entrei em contato hoje à tarde com o filho do Fernando Aragão e ele afirmou que o quadro de saúde do Fernando é estável. Porém, nós temos informações de que os médicos poderão decidir a qualquer momento sobre a possibilidade de intubação, considerando que a baixa oxigenação no sangue do Fernando Aragão, ela continua. Fernando tem 69 anos, ele é diabético e hipertenso. Essa baixa oxigenação no sangue
ela é um quadro comum, inclusive, uma das complicações comuns nos quadros de complicações pela Covid-19. A gente continua, claro, na nossa torcida para que tudo se restabeleça, mas passa-se a ter aí uma expectativa sobre essa possibilidade de mudança no quadro para a intubação, para que haja o controle desse fluxo de oxigênio sanguíneo. Pois não, Ralf? Ney, eu conversei com o Fernando Aragão no último sábado, né, através de uma chamada de vídeo. E uma coisa que fica latente de todas as pessoas que conversam com o Fernando é o estado emocional dele. O Fernando se emociona, Luciano, a todo momento, né, no meio da conversa, várias vezes, ele se emocionou. Então, é uma hora da gente realmente concentrar nossas orações, pedir a Deus. Fernando vai sair dessa. Se Deus quiser, Fernando vai sair dessa bem e vitorioso. E também, Ney, pedir todos os nossos irmãos católicos, evangélicos, as nossas orações pelo amigo Ideraldo Abrantes, que também está internado com Covid-19. Eu não sabia, inclusive, dessa internação do Ideraldo, fiquei sabendo por você, né? Não tinha essa informação. Foi agora também, durante esse final de semana? Ney, a informação que eu tive hoje também foi uma surpresa para mim. Eu tive a informação hoje, eu não consegui falar com o Felipe, nem com o Sueli, mas tive a informação hoje que é por mais de 2 pessoas que realmente o Ideraldo Abrantes estava internado com a Covid-19. Eu acho que cabe a nós, e o que nos cabe, é realmente as nossas orações, né? Tanto para o Fernando como para Ideraldo e as pessoas que estão acometidas. Mas a situação do Fernando é uma situação que realmente inspira cuidado, pelo fato dele ser diabético, hipertenso. E é claro, quando você vai para um quadro onde você precisa de um tratamento intensivo na UTI, revela-se que é um quadro delicado, né? Então esperamos e pedimos a Deus de que logo o Fernando possa sair dessa situação. Pois é, fica aí então a nossa torcida, né? Eu tenho certeza que de todos os que estão acompanhando, né? Passamos muito tempo aqui torcendo pelo prefeito de Brejo da Madre de Deus, Hilário. O quadro de Fernando até então não se agrava a esse ponto, né? Mas fica, claro, a nossa torcida e a gente espera que tenhamos um final feliz, como tivemos no caso do prefeito de Brejo. A gente fica tenso, né, Ney? Isso. Fica tenso, mas com a fé em Deus, com a esperança que o Deus que livrou o Hilário vai ser o Deus que vai livrar Fernando, Ideraldo e outros tantos amigos que estão passando por situação como essa. Notícia boa, o nosso querido amigo Lucinaldo Tenório foi diagnosticado hoje que não está mais com a Covid-19. Então, graças a Deus, o Tenório está livre dessa doença terrível que nos assola. Quem também foi diagnosticado hoje, que não está, né, com a Covid-19, né, esteve com a Covid-19, mas está recuperado, é o Antônio Carlos, nosso amigo Toninho Sulanca. Toninho Sulanca também. Diretor da Rádio Vale FM. Exatamente. Então, já não inspira mais cuidados, né, pelo menos não por esse motivo, o companheiro Toninho Sulanca, né? Claro que a gente agradece a Deus também pela reabilitação. Embora que o Toninho, sabe, ele passou por um problema de saúde há um tempo na visão, né, teve que fazer cirurgia. E a complicação que ele teve para tentar recuperar-se, né, foi muito difícil. Foram necessárias, inclusive, mais de uma cirurgia, várias cirurgias. E eu até disse a ele que quem passou pelo que ele passou, iria certamente passar e vencer o coronavírus e passou com tranquilidade, né? Então informamos aqui esses casos, né, de recuperados, de pessoas recuperadas que são conhecidas nossas e da Sociedade Santa Cruz. É interessante, né, que a gente avança agora para esse momento de nomes, né? Vários nomes, e acredito que a essa altura do campeonato todos conhecem alguém, toda a população conhece alguém que está ou que esteve acometido da Covid-19. Estamos na etapa aí de que ela tornou-se uma doença comum no nosso meio. Por sorte, graças a Deus, estamos com a taxa de mortalidade baixa, né? Mas nem por isso devemos nos descuidar do perigo. Exato. É algo estranho, né? Que a gente começa a ter pessoas mais próximas nossas que vão sendo contaminadas, não somente as pessoas que são públicas, né, de um conhecimento público, mas aquelas pessoas mais próximas que vão confirmando, e os números eles vão confirmando isso também, Ralf, porque nós temos hoje, acho que a cada 66 pessoas um caso, isso vai deixando mais próximo, e até mesmo a gente faz uma reflexão
da nossa situação, né? Gera aquele sentimento de que todo mundo vai pegar e quando é que vai chegar a nossa vez, né? Então é um sentimento bem estranho essa doença que ela traz, esse momento que a gente está vivenciando. Ô Luciano, uma coisa também que fica certeira é que a ciência, na grande maioria dos casos, acerta, né? Tudo isso foi tratado lá atrás por quem compete, que a doença teria uma interiorização, mas nesse processo de interiorização ela poderia baixar a sua taxa de letalidade. É tudo que nós estamos vivendo hoje. Olha, no programa de hoje nós vamos falar sobre algo que aconteceu em Belo Jardim. Havia lá um debate lá que envolvia a prestação de contas, uma análise em relação ao governo, à prefeitura de Belo Jardim, e o que aconteceu foi algo que esse filme eu já vi, né? Um caminhão se chocou contra um poste, tirou a rádio Bituri do ar, e aí há um monte de teoria de que isso aconteceu de forma proposital. O debate foi adiado. Não quer dizer que aconteceu de forma proposital, mas é os rumores, né, que acontece lá em Belo Jardim. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. A teoria da conspiração agora é essa, né? Então a gente fala sobre isso daqui a pouco nesse programa. Vamos falar também sobre a movimentação no dia de hoje, e aí as nossas feiras, né, com foco aí na feira de Caruaru, a situação que acontece ao entorno lá da feira, a proibição, entre aspas, porque ela acontece de forma desordenada nas ruas, foi matéria hoje no jornal, Hoje. Então daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Ô Ney. Pois não, Ralf? O Tenório está na escuta, viu? Está agradecendo aqui. Um abraço, Tenório. Graças a Deus você está bem, meu querido. Abraço. Pois é, o vírus ele não conseguiu ficar muito tempo no Tenório, não pediu para sair. Vamos para o intervalo rapidinho e a gente volta. Semana Maluca Mercadão, mais barato pra você. Arroz Ampinelli o quilo, R$ 2,99. Açúcar Cristal quilo, R$ 1,99. Charque Ponta de Agulha GMA o quilo, R$ 21,99. Leite Ninho Integral 800 gramas, R$ 19,99. Café Santa Clara Premium 250 gramas, R$ 13,79. Macarrão Bom Sabor 500 gramas, R$ 1,59. Preços válidos até este domingo. Economize no Mercadão, o supermercado da cidade. Muito bem, de volta então, vamos trazer a pauta agora, né? A feira de Caruaru, que foi destaque na TV. Na tarde de hoje, a aglomeração de pessoas e o comércio da feira da Sulanca de Caruaru foi destaque durante uma reportagem do jornal Hoje, da TV Globo. Agora a gente vai para Pernambuco, porque no Recife começaram a valer hoje novas regras para o funcionamento do comércio. Só que em Caruaru, uma feira que foi proibida está funcionando e com aglomerações de pessoas. Muita gente na Feira da Sulanca, em Caruaru, no agreste pernambucano. Alguns sem máscara ou usando de maneira errada. E, além de tudo, essa feira nem deveria estar ocorrendo. Ela está proibida de funcionar pela Prefeitura desde março, justamente para evitar aglomerações. Hoje cedo, a quantidade de fiscais e policiais militares não deu conta de tantas pessoas. Os comerciantes dizem que vieram porque estão sem dinheiro. Dá medo, mas a gente, como precisa ter o ganha-pão, né, para sustentar nossa família, a gente tem que meter a cara e vir mesmo. Caruaru está na 4ª etapa do plano de reabertura da economia de Pernambuco. As feiras ainda não estão autorizadas. Uma alternativa é fazer as compras por delivery. Só ligar ou entrar no site, escolher os produtos e vir buscar neste estacionamento. Por causa dessa pandemia desse jeito aqui, cara, eu mesmo assim, eu venho aqui, mas eu venho com medo danado. Eu estou com a criança recém-nascida em casa, aí eu venho mais para ajudar minha mãe, entendeu? Mas, porque assim, por mim mesmo não vim, não. Em nota, a Prefeitura de Caruaru disse que a feira continua suspensa e que vem trabalhando para que as recomendações sejam cumpridas, inclusive criando um espaço para entrega segura e controlada dos produtos que podem ser vendidos pela internet. Tá aí, a Maju Coutinho, da TV Globo, né, participando hoje do programa Independente. Você tá rindo de quê? E a gente traz essa informação com apreensão, porque essa vai ser a realidade, infelizmente, que a Globo e outros canais talvez mostrem agora e nos próximos dias. Não foi diferente do que aconteceu em Toritama, em Santa Cruz. Não vamos nem estar mostrando tanto aqui de Santa Cruz, porque a gente vai estar repetindo a mesma imagem de toda semana, né? Mas é mais um problema que eu entendo que demanda também da falta de organização por parte do governo do estado desse negócio. Daí uma coisa abre, outra não abre, enfim, fica complicado.
E o fato é que... Mas o assunto é para vocês. O fato, Ney, é que, de fato, perdeu-se o controle, né? Não há mais o controle em relação a isso. Até a nota da prefeitura é engraçado, porque ela diz que as feiras continuam suspensas. Continua suspensa apenas no decreto, Ralf, porque na prática, no dia a dia, a coisa está acontecendo normalmente, como a gente viu. Por mais que tenha a presença de força de segurança pública, como polícia militar, como guarda municipal, é insuficiente para fazer valer o decreto estadual. E muito disso se deu, como o Ney falou, por essa falta de sincronia entre o governo do estado e as prefeituras do interior, né? Essas etapas que foram construídas de avançar na região metropolitana e retardar aqui no interior, era previsível que essa situação viesse a acontecer, seja no que diz respeito à feira, seja no que diz respeito também a outros segmentos. Uma coisa interessante, Luciano, que a gente deve observar é que quando você abre sem autorização, como Caruaru abriu, hoje, como Santa Cruz está funcionando, quando Toritama está funcionando, os padrões de higienização, os padrões sanitários não são cumpridos, né? Porque, como bem disse a Bela Maju, não deveria estar funcionando a feira. Acontece que a pergunta que não quer calar, é melhor abrir assim ou se respeitar todos os padrões e abrir logo a feira de Santa Cruz, Toritama e Caruaru de uma vez? Eu sei que não é uma resposta fácil de se dar, mas o que não pode é de uma maneira desordenada como está. Né? Mas você faz uma observação muito, muito coerente, Ralf. Era preferível que se tivesse realmente um protocolo de segurança que pudesse orientar as pessoas do que deixar a coisa acontecer da forma que está. As justificativas das pessoas, como a gente vê na matéria, são plausíveis. Pela questão financeira, seja por outras situações. Agora, era necessário que o governo do estado, no mínimo, fizesse, como você bem ressaltou aí, tivesse um protocolo de segurança para essa situação. Exatamente. E uma coisa, Luciano, que é muito forte é a argumentação do rapaz, né? Eu não lembro o nome dele, mas o rapaz que falou na reportagem da Globo, a argumentação dele, né? A gente tem medo, mas veio porque precisa enfrentar, porque está precisando de dinheiro. É uma argumentação que ninguém pode refutar, pelo menos ao meu ver, né? A gente torcer para que as autoridades entrem no mais breve espaço de tempo, numa sintonia, e que a gente possa ter aberto com os padrões sanitários necessários. Um abraço, meu amigo Batata, um abraço, meu amigo Gabriel, aí em Pão de Açúcar, ouvindo o programa Independente. Há uma questão também, certo, que eu coloco aqui para os comentários de vocês. O que é que eu vale com a minha imagem? Está paradinha ali, agora voltou. Eu coloco aqui para os comentários de vocês, que é o seguinte, eu estou na outra câmera agora, né? Na semana passada nós tivemos aqui o programa do Moda Center e foi discutida ali algumas questões relacionadas aos procedimentos de abertura. Tínhamos inclusive divulgado muita coisa aqui, certo? Só que um adendo, né, um a mais que me chamou a atenção, é que o Moda Center terá que funcionar, me parece que são 12 entradas. 12 entradas em todo o Moda Center. E aí eu perguntei, mas, por exemplo, aqueles corredores das lojas serão fechados? Serão. Serão fechados e terão entradas, acho que 2 na frente, 2 atrás, uma coisa assim. Uma distribuição de algumas entradas. Eu acredito que o governo talvez, ou as pessoas do governo, que isso não foi uma decisão local não, viu? Foi uma decisão do governo do estado. Para abrir, vai ter que ter esse modelo. Acredito que eles não conhecem o Moda Center. Porque você imaginar, né, que vai reduzir a quantidade de entradas, vai se transformar num funil. Né? Sem contar a aferição de temperatura que vai ter que ser feita. Então, imagina... E o calçadão? Também, para fazer esse cerco e delimitar as entradas. Na verdade, isso pode criar até mais aglomeração, né? Com certeza. É mais gente num canto só, né? Esse é o problema. E vai de encontro ao que eles trataram na questão das igrejas, por exemplo, que pediram para abrir mais entradas e saídas. Então né? muda Vai de totalmente. encontro ao que eles pensaram para a reabertura das igrejas. E uma outra questão... Se assemelha, Ralf, só antes de você concluir, se assemelha àquela medida que foi tomada na capital de reduzir a quantidade de ônibus para circular, né? Acabou tendo uma superlotação nos ônibus. Né? Aí a gente também para pensar na seguinte situação. O Moda Center,
não dá certo fazer dessa forma. Mas existe como fazer. E a feira de Caruaru? Pois é. E a feira da Brasilite lá em Caruaru? É que cada banco é numa entrada. Como é que vão fazer? E aquela feira livre de Toritama na frente do Parque de Feiras? Exatamente. E o pior é o seguinte, quando você inicia retoma as atividades com um protocolo de segurança, é mais fácil você controlar do que da situação que está agora, como nós vimos nas imagens de Caruaru. Dizer que consegue agora implantar um protocolo de segurança, Ralf, reduzindo, restringindo a situação como está ali, é praticamente impossível. Então, houve uma falha do governo do estado em implantar um protocolo de segurança e deixar a coisa acontecer como ficou. Agora, restringir é mais difícil. Talvez entender mais, né, da feira. Pois é, deixa eu perguntar uma coisa a você, Ney. A você, a Luciano, que são pessoas esclarecidas, e alguém que saiba dessa, é realmente uma informação que eu não tenho. Alguém tem a informação que alguma pessoa do governo do estado veio conhecer a realidade do Moda Center Santa Cruz, do Parque 13 de Maio e das feiras, né, de Toritama, para que esse protocolo fosse criado? É realmente uma pergunta, não é irônico. Eu vou responder também sem ser irônico. Nos últimos 6 anos, não tenho essa informação. Pois é. A única informação que eu soube foi da prefeita de Caruaru, que disse que a equipe de saúde esteve em Caruaru, mas que não entrou em contato com ela. Mas estiveram lá nos hospitais. Não foi para a feira, né? Para a feira, não. Exatamente, porque aí eu pergunto, Ney, será que uma realidade tão peculiar, que é necessário que você crie num decreto um artigo que fale só dessa realidade, que é o artigo 10, que trata sobre esse plano de reabertura do governo do estado, que trata só sobre o polo de confecções. Isso direciona a gente para uma realidade bem peculiar. É tão peculiar, mas não vem ninguém conhecê-la. E algo que é muito previsível, Rafa, eu vou falar aqui, vai ficar gravado. Das duas, uma. Ou eles vão abrir e vão perceber que está errado e flexibilizar já na primeira semana, ou então a repercussão que isso vai causar, quando os canais de TV, como essa reportagem que nós mostramos agora, vir mostrar isso no polo de confecções, vai fechar. Vai fazer com que feche. Ou vai flexibilizar ou vai fechar. Mas o fato é duas medidas extremas, fechado... Né, duas medidas extremas, infelizmente, pela falta de conhecimento, na verdade, dos agentes do governo do estado. Isso está muito claro. Mas então, tem medidas que são impraticáveis, infelizmente. Mas o que acontece, Ney? Via fechar, já está fechado. Por decreto já está suspensa a feira. Não, eu me refiro a partir do momento que reabrir. Nesse Sim. formato das restrições, com todo mundo, muita gente entrando por um canto só, sabe? Vai ficar realmente difícil. Sim. Claro que é necessário que haja controle de temperatura, mas venhamos e convenhamos, né? Vai ser difícil. Né? Sabe uma realidade que as igrejas estão passando? Não existe superlotação nas igrejas. Eu não sei se é uma realidade que vai se passar pelo comércio, eu acredito que não. Mas nas igrejas, Ney, o que se percebe é que a vedação das pessoas com mais de 60 anos, que estão, na grande maioria, respeitando, a vedação de crianças com menos de 10, que faz com que vários pais fiquem em casa, e o medo de outras pessoas estarem em espaços públicos que possam adquirir a Covid, estão fazendo que nas igrejas, eu realmente pensei que seria um processo de superlotação das igrejas, não é isso que está acontecendo. O outro fator é que a imensa maioria das igrejas, acho que todas, se não todas, a grande maioria, estão ainda transmitindo de forma digital os cultos. Esse adendo que você faz sobre o Moda Center é muito interessante, porque a gente vai partir para medidas extremas. Faça a mesma leitura que você. E medidas extremas num momento como esse que nós estamos vivendo não é interessante, né? Porque nós temos altos números de contágio e números que, com todo respeito, a quem perdeu ainda foi muito em Santa Cruz. Mas a letalidade não é tão grande quanto se imaginava. É preciso, num momento como esse, ter 2 palavras sempre em mente e no coração: serenidade e equilíbrio. Pois é, e por parte do governo do estado, lucidez, lógica naquilo que vai fazer e que vai decidir. Hoje é quase que um consenso, né? A maior parte das pessoas querem que a nossa atividade econômica seja reativada, porque nós estamos entrando para o mês de agosto nessa paralisação. Monitorar o número de casos, o controle nas vagas de UTI, certo? E a vida ir voltando, infelizmente, convivendo com essa nova realidade. Não dá para retardar mais esse processo,
porque nesse aspecto o entendimento do governo federal, do presidente Bolsonaro, até que está correto, né? Há um risco iminente de fome aí pelo outro lado. Esses auxílios vão deixar de acontecer, eles vão deixar de existir. Agora que se tenha lucidez, clareza, né? Que seja algo realmente aplicável, não abrir de qualquer jeito, mas também que essas normas elas sejam executáveis. Infelizmente, o que se vê é que, na prática, a gente sabe, conhecendo a realidade, a gente sabe que não vai ser. Outra questão que o governo colocou, a restrição em quantidade de pessoas, 9 mil pessoas no Moda Center. Aí vamos à pergunta número 1. Quem vai contar? Essa é a grande questão. Como é que vai ser feita essa contagem? Não tem como fazer. 9 mil pessoas, só de box e lojas, nós temos alguma coisa em torno de 13 ou 14 mil. Quem é que vai deixar de ir? E esse controle é impraticável também, infelizmente é impraticável. Como pôr em prática? São 7 horas e 26 minutos, 7h26, vou trazer o intervalo e a gente gira a pauta com mais assuntos aqui no programa Independente. Venha participar do concurso Minha Confecção é Fashion. A Nacional Têxtil, a grande parceira do Polo de Confecções do Agreste, convida a sua empresa para um concurso inédito. 15 marcas serão contempladas para realizarem uma produção fotográfica completa, com modelos selecionados pela consagrada agência Amazing Models. Você vai ampliar ainda mais a visibilidade da sua marca, divulgando suas criações com fotos de qualidade profissional. E para participar, a sua confecção não precisa pagar nada. Basta selecionar 3 amostras das suas melhores criações e entregar juntamente com uma ficha de cadastro nas lojas revendedoras da Nacional Têxtil, aqui da região ou na agência Avante Digital, em Santa Cruz do Capibaribe. As inscrições vão até o dia 25 de agosto e o resultado será divulgado no dia 29 de agosto. As 15 marcas vencedoras ganharão uma produção fotográfica de 15 looks cada uma, que serão entregues em um completo lookbook e divulgadas no site bompramim.você.com.br da Fashion for All. Uma oportunidade sem igual para reforçar a retomada das suas vendas. O concurso Minha Confecção é Fashion, uma iniciativa da Nacional Têxtil. Você assistiu agora nesse vídeo, né, a nova campanha da Nacional Têxtil, que vai chamar muito a atenção também no polo de confecções. Parada é a seguinte, vai haver aí uma disputa, certo? É um concurso. Vocês já perceberam, vocês debatedores aqui do programa, que as pessoas estão fazendo muitas fotos para coleções de marcas, de roupas, na frente das casas, porque nessa região nós somos muito carentes de praças bonitas, de lugares bonitos para fazer essas fotos. Verdade. Acontece muito isso, não só na frente das casas, tem mas casa também... até que proibiu, sabe? Foi mesmo? Foi. Tem uma praça aqui, lá no Vivendas, que ela é uma praça símbolo para as blogueiras, né, que vão fazer esse tipo de trabalho profissional. Que então, não foi construída com dinheiro do poder público, diga-se. Exato. Sempre a gente vê as pessoas lá aproveitando... Iniciativa privada construir essa praça que você está falando. A CP Construção. Isso. E sempre nós estamos vendo as pessoas lá fazendo esse trabalho fotográfico por lá. Lembra daquela história do extremo, Ney? Enquanto nós não temos bonitas praças, temos lindas casas aqui em Santa Cruz. Pois é, então como há essa carência, certo? E como todo mundo não tem uma casa tipo a de Luciano para fazer fotos e tal... Ou aquela que acontece? Estava no programa o que é que acontece? Dessa forma, a Nacional Têxtil, pensando nisso, vai fazer esse concurso. As pessoas podem mandar amostras da sua confecção, 3 amostras, inclusive para a Avante, aqui para o nosso estúdio, ou para qualquer loja Nacional Têxtil em Santa Cruz e Caruaru. Mande as amostras, preencha uma ficha com o cadastro da sua empresa e a partir daí você vai estar concorrendo. 15 empresas serão selecionadas e a partir daí a Nacional Têxtil vai patrocinar uma campanha fotográfica para as coleções dessas empresas. Serão 15 looks para cada empresa. Essas fotos vão ser feitas em estúdio e também em locação externa, em Porto de Galinhas. Vai ser muito bacana aí, você de repente está sofrendo aí para conseguir tirar as fotos da sua marca, né, da sua confecção, pode ter essa campanha descolada pela Nacional Têxtil participando desse concurso. Já pode enviar inclusive as amostras, estamos fazendo o lançamento dela agora aqui nesse programa. Pois não, Ralf? E como essa empresa, a Nacional Têxtil, vê na frente, né, Ney? Você percebe pelas campanhas publicitárias que ela faz, pelas promoções que ela faz. Tá de parabéns, viu? A diretoria da Nacional Têxtil aí, viu? Muito bem. Olha,
Um fato que chamou a atenção, vou trazendo aqui a pauta em relação a Belo Jardim, na cidade de Belo Jardim, neste final de semana, foi um acidente suspeito na manhã do último sábado. Derrubou um poste, né, o caminhão derrubou um poste que fica ao lado da Rádio Bituri, onde iria ocorrer um debate no mesmo dia da emissora. O debate seria sobre a avaliação política dos 3 anos de gestão de Hélio dos Terrenos do PTB, que teria as presenças dos pré-candidatos a prefeito Gilvando Estrela, do DEM, Beto de Lulão, do PT, que foram os únicos que demonstraram interesse em participar do debate. O acidente envolveu um caminhão coletor de lixo que levantou suspeitas da população, de acordo com alguns populares que acompanharam o acidente. O caminhão colidiu com um poste após ter ficado preso em um fio de internet e dado ré com rapidez na tentativa de se soltar. Com isso, a distribuição de energia ficou comprometida em vários pontos da cidade. O acidente dividiu opiniões nas redes sociais e alguns chegaram a afirmar que teria sido uma tentativa de prejudicar o debate. Populares chegaram a dizer, abre aspas, em uma rede local, em uma reta local e na hora sem movimento, no mínimo estranho, né? Essas foram algumas das colocações que colocaram ali. Enfim, levantou uma série de suspeitas, são muitos comentários nas redes sociais em Belo Jardim e está feita lá a polêmica. Eu não sei se Santa Cruz faz escola, mas eu já vi isso, coisa parecida acontecer por aqui. É uma teoria da conspiração, né? Mas era o caminhão coletor de lixo do município, né, Ralf? Eu acho que é coincidência isso aí, o caminhão de lixo da prefeitura batendo no poste quando ia ter um debate que ia avaliar o prefeito e o candidato do prefeito não foi. Coincidência, mas acontece, né? E eu achei interessante, foi a explicação, o porquê bateu no poste de redes, que é para livrar um fio de internet. Ele se prendeu no fio e disse que tentou dar ré para soltar rapidamente, podia levar um choque ali no fio da internet. Aqui foram mais criativos. Eu vou dizer, não tem problema. Dizem, sim. Não sou eu que estou dizendo, não sou eu, certo? Isso não é apuração jornalística, é fato do passado. Tem um som aqui no nosso estúdio aí, resolve aí o problema do som, pronto. Dizem que aqui em Santa Cruz, havia uma época que o José Augusto Maia, quando estava sendo acusado daquela questão da merenderia, deu uma declaração na rádio, na época, 101 FM, não era Polo na época, era 101 FM, e aí, nesse dia, bastante anunciado, tiraram a rádio do ar, ou saiu do ar, por causa de um curto-circuito, lá nas torres de transmissão da emissora. Alguma coisa caiu lá por cima dos fios, enfim, aconteceu esse problema. Então, a rádio não pôde transmitir. São as coincidências da vida que acontecem também, né? Verdade. Teve tiro já, né, Ney, em carro de candidato que ele mesmo deu, né? E é Santa Cruz fazendo escola. Mas não fale mais não, senão Belo Jardim aprende. Olha, vamos para mais um intervalo rápido, só 30 segundos, e a gente prossegue aqui com o programa Independente. Tá procurando bike de diferentes modelos e com preço justo? Na Via Motos, além de motos e peças, você encontra também uma grande variedade em bikes Aro 29. Uma ótima opção para sua saúde. Só na Via Motos tem as inconfundíveis bikes da Sens, de toda a linha de bikes Lotus. Não perca tempo, vá agora mesmo em nossa loja e confira nossas novidades. Avenida Bela Vista, 172-176, bairro Nova Santa Cruz. Acompanhe todas as novidades no nosso Instagram, @ViaMotos_. Via Motos, acelerando com você. Muito bem, de volta então. E agora a gente vai iniciar um bate-papo. Eu vou ter a participação nesse programa da professora Fabiana. Ela é diretora do Colégio Antônio Burgos, um dos maiores colégios aqui de Santa Cruz do Capibaribe. O que é que nós vamos falar? Em relação à volta das aulas, que até agora também está muito solto, sabe, está indefinido. Eu particularmente não tenho tido informações com clareza sobre isso. Vamos saber como as escolas estão se preparando para isso. Professora Fabiana, boa noite. Boa noite, Ney. É um prazer estar participando aqui com você para falar um pouco sobre educação, sobre esse momento tão diferente, né, para todos os alunos, para todos nós também profissionais de educação, né? Então é um prazer estar aqui com você nesta noite, trazendo informação para a comunidade. A minha primeira pergunta, Fabiana, já é essa, né? Como é que está a preparação para o retorno às aulas? O que é que tem de sinalização, né, para essas etapas aí? Como é que isso vai acontecer? Então, Ney, na verdade, são vários protocolos, na verdade, que as escolas
escolas estão tendo aí que se formalizar e organizar para esse retorno acontecer da forma mais segura possível. Bom, a gente está sentindo... E aí eu gostaria de enfatizar alguns, né, que são importantes, seja da questão do distanciamento, né, seja da questão da preparação, na verdade, do prédio, a estrutura de toda a rotina que precisará ser mudada, né, para estar recebendo os alunos. Eu creio que será uma nova escola, na verdade, né, mas acredito muito que a nossa Câmara Setorial da cidade já se organizou, né, basicamente todas as escolas da cidade de Santa Cruz, da rede privada, já estão prontas, na verdade, para receber os seus alunos com segurança, né? E estamos aí preparando tudo com o máximo de cuidado e detalhes possível para estar recebendo a nossa comunidade escolar, né? Fabiana, sabe-se se todas as séries vão voltar, né, todas as classes, ou alguns devem permanecer online, por exemplo? Então, o regime híbrido, né, que é como estamos chamando nesse momento, ele acontecerá, na verdade, eu acredito que o restante do ano, Ney, uma mistura aí do presencial com o online, com o remoto, ainda aí até, acredito que em janeiro, nós devamos seguir com esse formato. Mas acredito que todas as modalidades devem voltar, sim, de forma gradual, não serão todas as modalidades de uma vez, e aí nós estamos aguardando, né, o pronunciamento do secretário de Educação para ver o que é que ele nos diz acerca de Pernambuco, né, mas possivelmente voltará todos os segmentos, mas de forma gradual, deve voltar aí inicialmente algumas turmas, alguns estados voltou pelas turmas de ensino médio, outros estados estão voltando pela educação infantil, né? Mas a verdade é que, independente da modalidade, né, nós precisamos fazer isso com todos os protocolos cumpridos, com toda a segurança, né, para que a gente, de fato, consiga seguir, não tendo que retroceder a esse processo que a gente vive hoje. Doutora Fabiana, Luciano, boa noite. Boa noite, querido. Tudo bem? Tudo bem, Fabiana. Veja, o que nós temos visto em algumas escolas, e a gente acompanha pela imprensa, é a ideia de criar a escola um ambiente controlado, né? Segue uma série de protocolos na entrada da escola e tornando ali um ambiente controlado e poder separar, de certa forma, os alunos em salas de aulas. Minha pergunta é, nesses protocolos que estão sendo discutidos nas salas de aula, haverá espaçamento entre os alunos e, consequentemente, as turmas serão divididas? Ou, com o ambiente controlado na escola, as turmas permanecerão com as mesmas quantidades de alunos? Ô, Luciano, não foi definido o número, né? Isso vai depender da quantidade de aluno que tem em cada sala. Isso vai depender do tamanho da sala de aula, né? Porque, na verdade, teria que ser, pelo protocolo, 1,5 metro de distanciamento na sala, né? Então, possivelmente, pelo número de alunos e a forma como a nossa cidade, né, ela se comporta nesse sentido, eu acredito que o sistema de revezamento, acho que é o que mais vai se adequar à nossa realidade, né? Alguns alunos viriam num dia, no outro dia, os demais alunos, e aí a gente ia fazendo esse revezamento. Neste aspecto, continuaríamos com o sistema remoto, né? E os alunos seguiriam o ano com o sistema presencial e o sistema remoto, que é esse sistema híbrido que nós já estamos programando, né? E aí muda toda a rotina da escola, né? A parte de recreios, a parte de entrada, porque aí terão que ter horários diferentes para a entrada desses alunos, até para que dê tempo de aferir a temperatura de todos eles antes da entrada na escola, né? E também a higienização dos calçados, todo esse protocolo requer tempo, então teríamos vários horários de entrada, vários horários de recreio, tudo sinalizado no piso para que eles possam manter o distanciamento necessário. Mas eu acredito que a maioria das escolas via grupo, via rede social, já está se formalizando, já está, na verdade, educando a comunidade escolar
para essa nova rotina, né? O que nós chamamos de novo normal. Eu acho que em alguns setores esse novo normal deva não acontecer, mas na escola eu acredito que ele já chegou, né? E chegou para ficar, porque os métodos, eu acredito que continuarão. O que foi desenvolvido nesse tempo de pandemia deve continuar após pandemia, né? E uma série de outros protocolos que nós vamos ter que cumprir, na verdade, de uma forma muito rigorosa, né? Para que a gente possa voltar com segurança, Luciano. Fabiana, boa noite. Boa noite, querido. Fabiana, a minha pergunta é no tocante a se tem o novo calendário de 2020. Que coisa estranha falar isso. As escolas particulares de Santa Cruz são muito organizadas, vocês estão de parabéns. Não só você e a sua mãe, como várias escolas em Santa Cruz são padrão realmente de ensino. E aí já se tem o calendário para 2020, esse calendário vai entrar em 21 ou ainda não tem nada acertado nesse sentido? Olha, na realidade, eu acredito que a gente tem plano A, B, C, D. Nós temos aí alguns planos formalizados, né, na verdade, cumprimento dessa carga horária. O fato é que ela precisa ser cumprida, né? E independente da pandemia, os alunos precisam seguir aprendendo, a realidade é essa, eu acho que é para isso que a escola existe, né? E nós temos aí algumas possibilidades, né? Algumas possibilidades, mas certamente estaremos aí vivendo 2020 em janeiro ainda, né? Mas o fato é que dá para cumprir direitinho. No nosso caso, nós não paramos, né? Nós desde março, quando começou a pandemia, que nós seguimos com a programação remota, nós já tínhamos toda uma estrutura que já funcionava antes da pandemia, então nos deu condições para isso, né? Então, assim que encerrou a parte presencial, nós conseguimos seguir imediatamente, né, com as aulas remotas, e hoje o Antônio Burgos, de fato, está em dia com todo o conteúdo, né? Mantém em dia toda essa programação curricular que foi programada para o ano de 2020. Mas, em termos de carga horária, eu acredito sim que a gente deva seguir aí janeiro completando tudo isso, né? Até porque a checagem, essa parte de avaliação, nós precisaremos fazer de forma presencial, né? E isso levará tempo também para checar, para ver onde é que esses alunos precisam de suporte, de um reforço, né? De um apoio pedagógico, para que, de fato, as aprendizagens sejam concretizadas, né? Então, eu acredito que janeiro será letivo para todos os alunos. Fabiana, não exatamente em relação à sua escola, mas ao setor de forma em geral, tiveram grandes perdas? O que é que se pode contabilizar até então das escolas de Pernambuco? Olha, eu acredito que foi um dos setores certamente mais afetados, né? Santa Cruz, eu creio que um pouco mais, até por a cultura das pessoas, né? É difícil demais educar nesse momento. A escola, ela rompeu as fronteiras da sala de aula, né? Hoje nós não damos mais aulas para os alunos, nós damos aulas para toda a família, na verdade. Então, eu digo que a gente ampliou, na verdade, nosso alcance. Esse foi um lado bom, né? Mas houve diversas percas, né? Percas no sentido das mensalidades, dos descontos concedidos, da compreensão do pai, do valor desse trabalho, da concepção de que esse trabalho, nesse formato, ele gera resultados, né? E nós temos a prova disso porque fizemos alguns simulados com os nossos alunos e podemos verificar de fato, de forma concreta, que há aprendizagens e bem significativas nesse formato, né? Então, assim, mas para educar alunos e famílias nesse processo, para que todos entendam tudo isso que está acontecendo, esse novo formato de se aprender e até que todo mundo se integre, na verdade, leva-se um tempo, né? E, na verdade, tem sido desafiador, tanto o desenvolvimento do trabalho, né? Quanto
a compreensão das famílias, né? Então, algumas já abandonaram, eu acredito que isso aconteceu em várias escolas a nível de país, né? E a gente pode dizer que eu acho que a nível de país foi um dos segmentos mais afetados, né? Por N motivos. Alguns alunos não conseguiram se integrar, mas na nossa cidade, eu acredito que poucos foram por falta de um dispositivo, de uma internet, não foi esse o motivo, mas uma questão de compreensão do processo e de aceitação. Né? Eu acho que uma das dificuldades que todas as escolas enfrentaram foi essa, na verdade, diferentemente da pública, que a gente entende que enfrenta um problema ainda maior, né? Porque aí nem todo mundo tem um celular, nem todo mundo tem um computador em casa, nem todo mundo tem internet para seguir estudando. Um pouco diferente para a rede privada, né? Temos poucos problemas nesse sentido, mas um problema de engajamento mesmo, né? E uma questão financeira um pouco agravante também para todos nós, porque até que eles entendam que a escola continuou funcionando, que ela não precisou parar, só mudou o sistema, e isso leva um pouquinho de tempo. Fabiana, eu não sei se chegou a se perguntar aqui algo parecido, se você já falou algo parecido, mas a dúvida que eu tenho é em relação a se há... Eu já perguntei se há classes que vão ficar ou classes que vão continuar, tá certo? Aliás, que vão voltar para a escola e outras que vão ficar remota. Só para ficar mais claro, há uma definição, né, dessas idades, por exemplo, de como vai ser isso? Porque para manter o distanciamento em sala de aula, vai ter que ter parte dos alunos que não voltam, não é? Isso. Ney, até o momento, o sistema mais usado nos lugares que já estão retomando com as aulas presenciais foi o sistema de revezamento, certo? Voltaria todos os segmentos com o sistema de revezamento. Revezamento para entrada na escola, revezamento para intervalo, revezamento de quantidades de aluno por sala. Digamos que numa sala de 20 alunos, 10 assistem a aula presencial hoje e amanhã segue com o online e vice-versa. Né? Então, dos sistemas mais utilizados hoje é esse aí. As aulas, no caso, serão filmadas, né? Uma questão aqui colocada pelo Bilu Tetel, certo? Está acompanhando a gente, mandou um recado aqui. Como controlar as crianças para manter esse distanciamento nessa possível volta às aulas? Mesmo com horários de entradas diferentes, entradas e recreios, por exemplo. Recreio. Aí, só emendando a pergunta do querido amigo Bilu, Fabiana, se não existir a possibilidade de não existir recreio, e sim o lanche ou a merenda ser na sala de aula? Eu acredito que o lanche será mesmo na sala de aula. Não tem como, por exemplo, lá na escola nós temos um espaço gourmet, mas não tem como levar as crianças para um movimento coletivo, como é o lanche. Eu acredito que o lanche deva acontecer na sala de aula, essa é a nossa programação. Mas aí o recreio, ele é necessário, né? Ele vai seguir um novo formato de distanciamento, de revezamento. Nós não temos como colocar a mesma quantidade de crianças. Na escola, nós não vamos ter tanto problema, porque nós já dividíamos os intervalos, né? Então, agora, seguindo esse sistema nosso e o sistema de revezamento, nós vamos ter uma quantidade ainda menor, porém, terá que ser um recreio mais dirigido, né? Um recreio com espaços de fato demarcados, mas assim, não tem como a criança, ela ser, digamos, tirar isso dela, porque o recreio é muito necessário, né? Até para que dê uma pausa ali, refresque um pouco a mente, como a gente costuma falar, e eles seguirem com um pouco mais de tranquilidade. Então, essas pausas, elas são necessárias até para o processo de aprendizagem mesmo, mas acredito que num formato completamente diferente. Nós estamos já fazendo algumas programações de intervalo na escola, né, montando alguns modelos, na verdade, para estar auxiliando nossas equipes em relação a isso, mas eles precisarão acontecer, porque é uma necessidade, especialmente das crianças menores, esse intervalo. Professora, se fala em alguns estados na unificação do ano letivo, seria essa uma saída
no geral, para esse período que nós passamos aí de pandemia? Eu não entendi. Eu perdi um pouquinho aqui. Alguns estados eles falam em unificar os anos letivos 2020 e 2021. No geral, para um aproveitamento, e não só da Escola Antônio Burgos, mas no sistema de educação de forma geral, seria proveitoso essa unificação dos anos letivos? Olha, eu acredito que não se faz necessário, na verdade. Não na realidade das nossas escolas privadas e o trabalho que vem sendo feito. Né? Por exemplo, nós, Antônio Burgos, nós estamos aí com todo o nosso currículo em dia. Então, não faria sentido esse aluno ir retomar algumas questões desse ano. E eu acredito que a maioria das escolas privadas seguem esse mesmo modelo. Seguiram, né, com as atividades. Nós, inclusive, temos como acompanhar quem entra nas aulas, quem não entra. Ou seja, a frequência desse aluno é possível de ser mensurada, e né, nós fazemos isso diariamente. Quem faz as atividades, porque aí nós recolhemos essas atividades de forma online para avaliação delas, para o acompanhamento delas. Então, nós temos, inclusive, o controle de quem faz e quem não faz, quem está acompanhando, quem não está, quem vem sido de forma frequente acompanhando essas aulas ou não. À medida em que nós não detectamos que o aluno está assistindo aula, nós ligamos para a família, nós buscamos saber qual é a dificuldade que a família está enfrentando para o seu filho assistir a aula, para que a gente possa apoiar, esse aluno possa voltar a assistir. Né? Então, assim, é um trabalho muito de perto que está sendo feito. Então, acredito que quando a gente concluir aí as horas de estudos de 2020, vai ser com muita qualidade e muita aprendizagem. Eu acho, na minha visão, pelo menos na nossa realidade, não ser necessário. Agora, é claro que em algumas situações, por exemplo, que as aulas vieram começar em maio, né? Eu hoje acho um pouco tarde, assim, houve uma parada assim, um pouco considerável. Então, talvez sim, mas no nosso caso, eu acredito não ser necessário, não. Agora, em algumas realidades, eu acredito que sim. Ok, professora Fabiana, muito obrigado, viu, pela participação, certo? A gente acompanhando, né, e vamos continuar acompanhando todas essas mudanças que estamos enfrentando agora. Eu que agradeço, né, em nome da Escola Antônio Burgos, foi um prazer estar com vocês, né, mas também em nome de toda a Câmara Setorial das Escolas Privadas de Santa Cruz, né, e dizer para toda a comunidade, né, que estamos nos preparando da melhor forma. Temos nos encontrado, os gestores, né, para articular ações sólidas, certo? Para estar recebendo todos os nossos alunos com segurança. Então, você que está aí nos ouvindo em casa, qualquer dúvida, ligue para o seu gestor, né? Ele vai ter as informações bem claras para cada um de vocês. Mas o fato é que nenhuma escola vai, na verdade, abrir suas portas sem estar preparado, né? Nós já estamos planejando todos esses detalhes para voltar às aulas de forma conjunta, e certamente todas as escolas privadas irão voltar com todo o rigor necessário para termos uma volta às aulas bem segura e bem significativa para todos nós. Muito bem, conversamos então com a professora Fabiana, ela que é a diretora do Colégio Antônio Burgos aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Intervalo rápido e a gente volta. Tá procurando bike de diferentes modelos com preço justo? Na Via Motos, além de motos e peças, você encontra também uma grande variedade em bikes Aro 29. Uma ótima opção para sua saúde. Só na Via Motos tem as inconfundíveis bikes da Sens, de toda a linha de bikes Lotus. Não perca tempo, vá agora mesmo em nossa loja e confira nossas novidades. Avenida Bela Vista, 172-176, bairro Nova Santa Cruz. Acompanhe todas as novidades no nosso Instagram, @ViaMotos_. Via Motos, acelerando com você. Olha, nem todas as igrejas, né, de Pernambuco reabriram, né? Houve uma decisão específica da Diocese de Pesqueira, após se reunir com coordenadores das regiões pastorais diocesanas de Pesqueira, ouvindo o parecer de todos e olhando a gravidade da realidade da Covid-19 nos 13 municípios do território da Diocese de Pesqueira. O bispo da Diocese, Dom José Luiz Salles, decidiu, na última sexta-feira, adiar a reabertura dos templos para a celebração da Diocese de Pesqueira.
com a decisão, a reabertura que seria neste último final de semana foi adiada nas cidades de Alagoinha, Arco Verde, Belo Jardim, Brejo da Madre de Deus, Buíque, Jataúba, Pesqueira, Pedra, Porção, Sanharó, Sertânia, Tupanatinga e Venturosa. A Diocese informou que depois de ouvir o clero e constatado o crescimento dos casos, movido pela preocupação com a vida de cada um de todos, Dom José decidiu adiar a reabertura das igrejas para a celebração de todos os sacramentos e demais encontros paroquiais. Diante dessa decisão, a reabertura dos templos católicos nessas cidades está sem data definida. E aí, como nós falamos, incluiu Brejo, incluiu Jataúba, incluiu Belo Jardim, que são cidades aqui da nossa abrangência jornalística. Tem igreja evangélica que também não reabriu em Santa Cruz do Caparibe, viu, Ney? Um exemplo é a Igreja Monte Sião, que é pastoreada pelo reverendo Josilto Manuel. Ele decidiu aguardar mais um pouco para que reabrisse as portas do seu templo para os fiéis lá da Monte Sião. Pois é, então está dada a nota, a informação, eu acredito inclusive que são domingos, por exemplo, que faz parte de Brejo da Madre de Deus, segue a Diocese de Pesqueira. E eu acho que Luciano, que já foi coroinha, está fazendo Mas que São Domingos pertence realmente à Diocese de Pesqueira e não à Diocese de Caruaru. Exatamente. Agora, Luciano... Nós fomos, né? Eu acho que o trabalho deve ser esse mesmo, sabe? O trabalho do poder público junto com a iniciativa privada, vendo o que é que dá para abrir agora, o que é que não dá ainda, e assim a gente vai levando até o dia que, se Deus quiser, Nosso Senhor vai iluminar e essa vacina vai chegar para a gente viver o normal de verdade, Ney Lima. E como nós falávamos, Ralf, em programas anteriores, essa situação ela deve ser avaliada em cada caso, né? Então, é interessante quando a Diocese ela faz essa avaliação. Isso vale para a Diocese, isso vale para uma empresa, isso vale para alguns segmentos. É avaliar a condição de cada segmento, se tem condição de aplicar o protocolo, observando uma série de variáveis no contexto da pandemia. Ok, estaremos de volta no programa de amanhã. Vou deixar um recado rápido aqui para você que está nos acompanhando agora. Siga os nossos podcasts. Ralf citou aí, uma pessoa que nos acompanha é um ouvinte de podcast. Vai lá no Spotify, hoje quase todo mundo tem Spotify, pesquisa pelo programa independente, passa a seguir o nosso conteúdo e você vai ter ele no seu celular para você acompanhar a qualquer momento, em qualquer lugar e até se não tiver internet. A partir do momento que você segue, esse conteúdo todos os dias é baixado em arquivo de baixo tamanho no seu celular, fica lá no Spotify e você pode assistir no momento que você quiser. Muito bacana, então, não deixe de seguir os nossos podcasts. Vem aí, inclusive, conteúdos exclusivos para os podcasts do Santa Cruz Online e os podcasts do blog do Ney Lima, que serão lançados muito em breve. Ralf e Luciano, até amanhã. Até amanhã. Ney, até amanhã para você, até amanhã para todos os nossos ouvintes. Queria agradecer, Ney, o nosso parceiro lá do Brejo, da Madre de Deus, com mais de 100 mil inscritos na plataforma digital lá do... Anderson. Ele está transmitindo também o culto da primeira igreja congregacional para os brejenses e para todas as pessoas que são inscritas naquele canal. Então, eu quero agradecer pelo carinho, e muito obrigado. E você que quiser assistir o culto solene da noite, a partir das 7 horas, também pode assistir através dessa plataforma digital. Muito bem, voltaremos amanhã no mesmo horário. Um grande abraço a todos. Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.